Olha, ainda no mundo da estatística e da pesquisa, tão importantes em ano eleitoral, o Instituto Datafolha divulgou pesquisa nesta terça, apontando que a maioria dos brasileiros nem chegou a tomar conhecimento da derrota histórica do governo Lula no Senado. Estamos falando sobre a rejeição de Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O levantamento foi realizado nos dias 12 e 13 de maio, com 2.004 entrevistados em 139 municípios do país. Segundo a pesquisa, 59% dos entrevistados disseram não saber que o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União ao Supremo. Primeira recusa de um nome indicado por um presidente para a corte desde 1894. Entre os que acompanharam o caso, mais da metade avalia que a derrota enfraqueceu o governo. O levantamento reacende o debate sobre o tamanho do impacto político dessa derrota, a relação entre o Planalto e o Senado e o distanciamento entre as crises de Brasília e a percepção da população. Para analisar os números, o que eles revelam sobre o governo, o Congresso e o humor do eleitorado, vamos conversar agora com o professor da FGV, Direito e Consultor Jurídico do Livres, Irapuan Santana. Irapuan, bem-vindo, obrigada mais uma vez por conversar conosco aqui no Contexto Metrópolis. Bom dia, Neila, bom dia aos nossos telespectadores, muito obrigado pelo convite. Já começo lhe perguntando se o fato de 59% dos brasileiros não terem sabido dessa rejeição do indicado de Lula ao Supremo mostra um distanciamento da população em relação à política brasileira. É isso que a gente pode obter dessa pesquisa? Na verdade, nem tanto, né? A gente estava até vendo agora no anterior que muita gente está acompanhando, de fato, algumas questões. O problema é que saem muitas notícias todos os dias. Então, fica difícil para o trabalhador ficar sabendo de tudo que está acontecendo. E aí, a questão mais jurídica, né? Uma questão mais específica, e aí geralmente ligada ao judiciário, as pessoas ficam sabendo um pouco mais com relação ao que acontece no Supremo e tudo, mas nomeação, sabatina, isso tende a ficar um pouco mais de lado, né? E aí não tem tempo hábil para todo mundo ficar sabendo de tudo, né? Então, eu até dou um exemplo meu aqui. Vocês estavam falando há pouco sobre essa pesquisa da Atlas Intel, eu ainda não tinha conseguido olhar porque eu estava vendo outras questões. Então, é difícil você realmente ficar sabendo e ter noção de tudo que está acontecendo no momento. No Brasil, cada dia é uma bomba diferente. Vou aumentar aqui o nosso bate-papo, colocando o Felipe na nossa conversa, para ele também participar aqui do nosso debate com você. Deixa eu colocar o nosso parceiro Felipe. Sua pergunta aí, por favor, para o Irapuan, e sobre essa história da população, grande parte da população, nem ter tido conhecimento sobre a rejeição do Jorge Messias à vaga do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Irapuan. A minha pergunta faz no seguinte sentido, né? Quando você pega essa pesquisa, dois fatos chamam a atenção. Primeiro é o desconhecimento da população em geral pelo que acontece na política, né? Ou a população ainda não está interessada na política, ainda tem um tempo ainda até o período eleitoral, a gente está no período pré-eleitoral, talvez as pessoas normais, né, ainda não estão preocupadas com o que acontece na política, mas preocupadas em chegar no trabalho, em seu emprego, em poder ganhar dinheiro para se sustentar, e aí a questão política fica em segundo plano, né? Mas a segunda questão que me levanta muito, me deixa um pouco, um pouco estarrecido, né? É o fato de que poucas pessoas, né, consideraram que essa derrota, né, do governo enfraqueceu politicamente o governo, né? Ou seja, mostra claramente que o país está realmente dividido, né? Está polarizado, né? Quem é lulista acha que a derrota em relação à escolha do Messias não muda muita coisa, né? E quem é do lado do Bolsonaro, do bolsonarismo, vê o contrário, vê como uma derrota do governo, né? Eu queria saber a sua opinião sobre essas duas questões, né? Especialmente a última questão, né? A primeira parte, né? Eu acho que normalmente a ciência política fala sobre isso, né? O eleitor médio ele não tem tempo de ficar olhando tudo que está acontecendo, então ele vai pegando algumas impressões sobre candidatos.
Então, a gente tem isso. Agora, nessa segunda parte, né, específica, de fato, a gente tem ali de 25% a 30% do eleitorado de cada lado que acha que não vai mudar de lado de jeito nenhum, né? Então, tem aqueles eleitores cativos, né, mais à direita e mais à esquerda. Mas eu acho que a gente vai além aí, porque existe um trabalho, né, e aí uma forma de como se enxerga a política, de que esse tipo de coisa está mais no campo formal do que uma coisa que vai imprimir uma mudança na vida da pessoa de fato. E aí eu acho que o distanciamento ele está mais aí, né? E aí a pessoa perde um pouco realmente de interesse de saber se o cara vai ou não, se o cara foi ou não foi rejeitado. Às vezes fica sabendo disso e se desliga e segue o jogo. Porque, sei lá, até uns 10 anos era difícil das pessoas entenderem o que era o judiciário, o legislativo, o executivo, o que é o papel de cada um. E aí agora a gente está falando de uma coisa muito específica, né? Que é a nomeação, que aí você tem que passar por um processo de indicação do presidente, e aí você passa pela sabatina, depois a sabatina vai para votação. Esse tipo de processo que é longo, né? São várias horas que leva isso, fica muito difícil, e foi durante o dia, né? Então, assim, fica muito difícil do eleitor ficar sabendo exatamente do que aconteceu, como aconteceu, e eu acho que é isso, a vida, ela tá, o Brasil, ele tem muito disso, ele tem muito de, todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem um escândalo novo, e enquanto isso o trabalhador tem que estar preocupado com o que vai comer, como que vai trabalhar, vai pegar trânsito, não vai, fugindo de bandido, enfim. Então a vida está muito complexa e muito difícil para o trabalhador, para ele realmente ficar descendo a tantas minúcias a esse ponto. E aí, assim, né, uma particularidade minha, de fato, a gente está falando aqui desde 1894 não tinha uma rejeição. Então, de fato, foi uma derrota histórica que o presidente Lula sofreu, mas isso também é uma coisa que vem acontecendo já de um bom tempo, né? Existe já essa dissonância ali entre o Congresso e o Executivo, isso já vem sendo debatido já há um bom tempo, e aí depois surgiram algumas outras notícias, né, de que o presidente não tem conversado tanto com congressistas e tudo mais. Então, de repente, tem até uma questão aí de não é muita surpresa o que está acontecendo, não mudou tanto o cenário, mas enfim, eu acho que a gente tem um momento histórico aí, sim, e isso não me chocou tanto, embora o número seja muito relevante, não é muito diferente do que vem acontecendo nos últimos anos, né? As pessoas meio que têm acesso à internet pelo celular, né, em geral, e aí enquanto está indo para o trabalho, ou então no intervalo, então é muito pouco tempo, de fato, para a pessoa se informar, e aí ela vai pegar aquilo que está mais em voga, né? Então, é muito mais fácil, hoje em dia, a pessoa se informar, por exemplo, pelos escândalos do Master, do que pela derrota que aconteceu em relação à rejeição do Messias. E, assim, ainda tem até um outro ponto, né? Muito mais gente sabe quem é o Flávio Bolsonaro do que quem é o Messias. Então, isso realmente passa reto. É muito difícil, realmente, a gente conseguir ali, o eleitor médio, pegar essa atenção, pegar parte do seu tempo, que já é escasso, para direcionar para isso. O Irapuã, é claro que a gente está num país onde o governo é de esquerda e a gente tem um Congresso majoritariamente de direita ou de centro-direita. Isso complica um pouco as negociações entre executivo e legislativo. Agora, essa disputa ou essa dissonância entre legislativo e executivo, que a gente vê, inclusive, por essa negativa, essa rejeição do advogado-geral da União para o Supremo, isso pode ter uma imagem negativa para a população? Isso pode gerar uma imagem negativa para a população que chegue até as urnas? Olha, eu tenho uma tese de que a população, infelizmente, não está esperando muito das nossas autoridades. Eu até escrevi sobre isso ontem. Então, assim, eu acho que o efeito sobre isso, eu acho que é pequeno.
O que acontece, assim, a imagem que passa é que cada um está querendo puxar a sardinha para o seu próprio lado, e isso acontece desde que o Brasil é Brasil. Então, eu acho que fica um pouco mais... um debate mais elitizado, mas é importante, sim, a gente ter essa análise de que, olha, como é que são as implicações disso para frente, né? E aí, a gente está vendo agora como é que está a movimentação para, a partir dessa derrota, o que vai ser feito. Então, esse é o próximo debate que está sendo feito. E aí, sim, né, entra assim, o debate eleitoral, entra o debate em relação a como que vão ser feitas algumas outras pautas, né, que ainda estão no Congresso, como a escala 6x1 e outras tantas. Então, isso fica, sim, em evidência e vai influenciar em alguma medida, mas eu acho que é de uma maneira um pouco mais indireta do que uma coisa assim, eu vou votar no Lula porque ele foi rejeitado ou vice-versa. Ele virou um presidente fraco porque perdeu. Eu acho que essa conta ela não vai passar assim para as urnas. Deixa eu perguntar para o Felipe se ele tem mais um questionamento aqui para a gente enriquecer o nosso debate antes de eu encerrar. Ótimo. Queria saber a opinião do Irapuã sobre a questão geral mesmo, né? O Irapuã é um ótimo cientista político, né? Então eu queria aproveitar que ele está aqui no contexto para saber, né? A última pesquisa que a gente divulgou aqui, o Atlas, né, mostra claramente que houve uma queda do Flávio Bolsonaro, pequena queda, né? Aliás, achei que fosse ter um problema muito maior em relação à questão do Banco Master, e houve um pequeno aumento também do Lula, né? E os votos foram para o Renan Santos, na maioria, né? Pouco voto, mas teve um acréscimo muito grande, e o Zema teve um leve aumento e o Caiado praticamente ficou igual, né? E aí tem uma questão que eu acho interessante, o seguinte, né? Eu creio que a questão do Banco Master, quando aconteceu, né, a população em geral viu como um problema do sistema, né? Aí o Lula ficou estagnado, teve um problema ali de aprovação, o Flávio Bolsonaro subiu como cara do sistema, né? E agora, com o auge do Flávio Bolsonaro, o Lula e o Flávio Bolsonaro ficaram como uma pessoa do sistema. E aí, o candidato antissistema, pelo menos aparentemente que aparece, é o Renan Santos, ou o Zema, né? Os dois subiram. Aí eu queria saber de você sua opinião, se você acha que essas eleições vão ficar polarizadas entre Lula e Bolsonaro, né? Ou pode ter algum candidato antissistema que pega, né, esse sentimento de parte da população que não quer polarização e também não quer se abraçar no sistema, né, no tal sistema, né? Rapaz, essa aí eu acho que... Assim, eu gostaria muito de uma terceira via, assim, de fato, tá? Mas não vejo essa movimentação. E aí, assim, por terceira via, não necessariamente um candidato diferente, mas um debate que fosse pautado por projetos, de fato, né? A gente está falando aqui, no primeiro momento também, o Flávio Bolsonaro falava que não poderia falar da plataforma dele, né? E mesmo assim estava subindo nas pesquisas. Então, de fato, eu acho que esse é um grande ponto, assim, para nós, enquanto eleitores, tentar entender quais são as pautas de cada um. Mas eu realmente não vejo... As pessoas não conhecem muito o Zema, não conhecem muito o Renan. Fica ali... Eu acho que vai ficar realmente entre o Lula, ou quem o Lula indicar, e alguém da família Bolsonaro. São as pessoas mais conhecidas. A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente do que aconteceu até o momento, mas infelizmente eu não vejo nenhuma outra alternativa assim hoje. Bom, deixa eu encerrar então o nosso bate-papo. Irapuã, muito obrigada pela análise, pela conversa aqui conosco. A gente continua acompanhando, né? Vamos ver até onde vai a informação da população e até onde esse desgaste entre legislativo e executivo pode prejudicar o governo nas eleições de 2026. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu também, Felipe. Bom te ver. Felipe, interessante a gente analisar essas duas pesquisas que foram divulgadas nesse inicinho de semana. A primeira, claro, mostra aí o resultado de opinião e de intenção de votos mesmo,
E aí mostra, como você disse, não foi um descolamento tão grande assim, né, do presidente Lula com o Flávio Bolsonaro. De fato, não teve um grande prejuízo à história dos áudios do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro. Eu também achei que ia ter um prejuízo maior para o Flávio Bolsonaro, que ele ter que correr muito nessa campanha eleitoral, que a crise teria que ser contida, mas a crise não foi tão grande assim. E a gente vê o Renan Santos crescendo, o Renan, que é uma potência, de fato, na internet, vem crescendo muito na internet, não chega a ser um grande nome para uma terceira via, não é aquela pessoa que cooptou os votos dos independentes, dos eleitores autônomos, mas é uma pessoa que vem chamando a atenção. Talvez ele chame a atenção pelo fato de ser contrário aos outros candidatos, de mostrar o erro dos outros candidatos. A gente ainda não viu também a parte boa do Renan Santos, mas não só a dele, né, Felipe? A gente não viu nenhum projeto dos demais candidatos. E a gente vê todos eles batendo uns nos outros. Ainda é uma pré-campanha de bater uns nos outros. Com o Renan também não é diferente. O Renan ainda mostra os erros dos outros. Ele fala: olha, eu venho avisando isso desde, sei lá, 2000 bolinha. Eu venho alertando vocês dessa pessoa desde há muito tempo. Então, é uma pré-campanha ainda de bater nos outros pré-candidatos. Então, Flávio ainda não teve um grande problema a respeito dos áudios aí do Dark Horse, a despeito de mostrar aí uma grande proximidade com o Daniel Vorcaro. A gente ainda vai entrar mais a fundo nesse assunto aqui no contexto de hoje, porque teve reunião na casa do Flávio Bolsonaro no domingo ou na segunda-feira, eu já me perdi aqui no tempo, mas teve reunião na casa do Flávio Bolsonaro. Hoje também está tendo reunião no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com lideranças da base para tratar desse assunto. E Flávio precisa ajustar a narrativa. Então, tudo isso vai ser ajustado hoje numa conversa com as lideranças e aliados na Câmara dos Deputados. A gente vai trazer isso. A gente vai trazer isso com os nossos repórteres, as nossas repórteres que estão no Congresso Nacional.